80 kHz, Rádio Educadora, Limeira, São Paulo. Na internet educadora.am. Educadora 80 anos. Hashtag Vem Nessa Onda. Agora, no rádio, no celular, na internet e nas redes sociais, mais um campeão de audiência. Educadora, muito mais que rádio. A partir de agora, em todas as plataformas, Bastidores, com Nani Camargo e Raquel Vieira. Oito horas e 4 minutos, começa o programa Bastidores desta terça-feira e o tema de hoje é Lei do Abuso da Autoridade. A lei foi aprovada recentemente, meio que a toque de caixa pela Câmara Federal. Não era esperada essa votação surpresa. O fato é que os deputados aprovaram esta lei e no programa de hoje a gente vai entender, é um avanço ou é um retrocesso? A impunidade está sendo colocada à prova por conta desta lei? E depois que a lei foi aprovada, Raquel Vieira, teve uma reação de várias entidades, de forças policiais pelo Brasil inteiro em relação ao texto e agora está nas mãos do nosso presidente Jair Bolsonaro. Boa noite, Raquel. Oi, Nani, boa noite a todos que nos acompanham, que nos assistem, que nos ouvem. Meio a toque de caixa não, né? Totalmente a toque de caixa. Saiu do Senado, né? Sem que a gente também pudesse ter participado na Câmara. E, pasmem, né? Até dia 5 de setembro, é isso? Ela pode já ser sancionada, né? Então, a gente trouxe algumas de nossas autoridades aqui do município de Limeira para debater com a gente esse assunto de extrema importância. Está com a gente o promotor de justiça, Luiz Alberto Segala Bevilacqua. Boa noite, Bevilacqua. Boa noite. Seja muito bem-vindo. Tudo bom, doutor? Nani, boa noite ao Major, tudo bem? E aos ouvintes. Boa noite, Major Oliveira. Boa noite, Raquel. Boa noite, Nani. Boa noite, doutor Bevilacqua. E a todos que nos ouvem na noite de hoje. Que vai falar pela a visão da Polícia Militar. E eu acredito que a Polícia Militar, a promotoria e também, né, a magistratura, eu acho que estão mais nesse fronte, promotor, para que essa lei não seja sancionada, é isso? Bom, primeiramente, reitero o boa noite a todos. E é só pensar um pouco, você percebe que as forças de segurança e as instituições que militam na justiça, todos de mãos dadas, e a esmagadora maioria dessas publicações de que consta que promotores e juízes concordam com a lei, uma declaração do presidente do STJ também concorda com a lei, é exceção da exceção. Se você vê uma unanimidade, uma quase unanimidade, não rechaça uma lei dessa forma, alguma coisa tem. E acho que é prudente ouvir quem é que está no campo de batalha. Porque quem está no campo de batalha, ou seja, nessa violência que infelizmente assola o Brasil, não só o Brasil, mas como outros países, nós somos uma nação de 207 milhões de habitantes. E mata-se mais, e não é que a polícia mata, mas a violência urbana, mais do que né? guerras, né? Mais do que guerra do Afeganistão, enfim. Então, nós não estamos numa nação onde você tem aquela tranquilidade, aquela paz. Você precisa agir de uma forma enérgica. Já está difícil agir. A polícia agir dentro dos limites legais, o Ministério Público e o Judiciário agir com justiça, respeitando os direitos humanos e respeitando a legislação, já está muito difícil. Imagine com este instrumento que freia não só a polícia na rua, freia todas as forças de segurança e as instituições estatais que buscam trazer justiça e trazer a punição. Foi feita, a nosso ver, com respeito, de forma sodada, e eu não tenho medo de falar de forma até propositada na violência, na velocidade da aprovação. Penso que aproveitou-se o êxtase da aprovação da Previdência em primeiro turno, passando por cima até de situação de regimento interno, para a toque de caixa o diploma ser aprovado nas duas casas, principalmente na Câmara. Agora, o senhor acha que a lei como está, ela está suficiente?
algumas alterações não se faziam necessárias? Até porque a primeira lei acho que é de 1965, sim, né? Eu não discordo da totalidade da lei. Eu não discordo. Sim. Eu discordo de 8 ou 9 artigos, como também é importante dizer isso, né? Discorda de 8 ou 9 artigos, né? Eu elenquei os que eu discordo. O senhor consegue falar para a gente alguns? Exato. Bom, posso começar com o primeiro, tá? Do artigo 9º, né? Decretar medida de privação de liberdade manifesta desconformidade com as hipóteses legais. Vamos traduzir. Pena de 1 a 4 anos, ou seja, mandar prender com manifesta desconformidade com a lei. Mas não é óbvio O isso? direito, ele é uma ciência jurídica humana, né? Não é uma exata, onde você tem inúmeros instrumentos. Não tem um robô lá, tem um ser humano que estuda princípios, tem forma de interpretar a Constituição e a lei, forma de analisar uma prova diferente de um outro operador do direito. Então você tem um cunho muito subjetivo. Quando você faz um crime aberto, né, prender alguém com manifesta desconformidade com a lei, vamos pegar a seguinte situação. Um juiz acha que uma prova, determinada prova A ou B, é suficiente para prender. E manda prender. E um desembargador acha que não. E acha que foi um absurdo aquela prisão. E relaxa a prisão. Só no fato de fazer isso, num despacho dizendo a manifesta o constrangimento ilegal, já abre a possibilidade de um magistrado ter cometido o crime. Isso é uma espada de Damocles na cabeça. Nem segura por crina de cavalo, tá? É segura por um fio muito, muito frágil e essa espada vai cair. O que isso vai gerar no mundo jurídico? Os juízes, na dúvida, ou na menor dúvida, na menor fragilidade da análise, ele vai pender para não prender. Porque isso aqui eu chamo do crime de liminar. Se você não soltar imediatamente, quando deveria, mas você teve uma ótica que não é, e um tribunal superior diz que deveria, e era manifestamente ilegal aquela prisão, já se abre uma vala para o advogado responsabilizar aquele magistrado. Mas o fato de ter várias instâncias judiciais, isso já não ocorre justamente para sanar qualquer tipo de situação? Exatamente. Não é, doutor? O fato de ter um recurso, o juiz de primeira instância entendeu pela prisão, o do segundo entendeu pela soltura. Então, isso já é um resguardo do réu. Sim, mas está se criminalizando a convicção. A convicção do erro, a convicção do abuso, é isso? Se essa convicção está se criminalizando, diz lá, olha, incorre nas mesmas penas o juiz que, dentro de prazo razoável, deixar de deferir liminar ou em ordem de habeas corpus, quando manifestamente cabível. E se a ótica do juiz de Limeira é diferente da ótica do Marco Aurélio de Melo, que soltou Elias Maluco? Mas não deveria haver um parâmetro? Porque a gente vê também muitas óticas muito diferentes. Parâmetro você pode ter. É a lei. O que você não pode... nesse caso, a lei não seria um parâmetro. Um entendimento diferente do outro juiz, pelo fato de tê-lo, você ser punido. Você cometeu crime. É isso que nós estamos discutindo. A consequência aqui de ter uma opinião diversa no manifestamente. Um tribunal acha que o juiz de Limeira manifestamente ilegalmente mandou prender. Na ótica dele. Já abriu um flanco para o juiz ser punido por crime. A diferença é que hoje fica essa febre de liminar sem punição. E agora vai haver punição. Qual é a consequência de um juiz que prende e outro que solta? É simplesmente a soltura. Simplesmente os fundamentos. Não. O que o juiz não pode é mandar prender sem fundamento, sem indício nenhum. Agora, criminalizar o entendimento e a interpretação, eu penso diferente de você. Ah, não, porque você está pensando diferente de mim, mas eu estou acima de você de uma forma hierárquica na nossa instituição. Se você pensar diferente de mim, eu acho que o seu pensamento é absurdo, você comete crime. Ou seja, abriu-se um flanco perigosíssimo e tipos abertos como manifestamente. Ilegalidade é muito aberto, isso é um perigo e vai gerar temor aos agentes do poder público. Desde o policial que está lá enfrentando a violência em nome da sociedade, passando o risco, fazendo o preventivo, não sabe ali, se volta vivo para a família, além de todas essas nuances, ele tem aí um risco de um processo criminal na cabeça. Nani, vamos dar uma costurada nesse contra a favor? Na história, né? A gente ouviu um parecer, né, uma
né, uma opinião, uma né? opinião de um assunto que, né, o promotor é contra. Alguma coisa, Major, que o senhor tenha lido e te gritou, assim, de que isso não vai funcionar? Como eu havia falado até em off, né? A realidade é que na lei agora está criminalizando algumas condutas que antes era verificada somente sob a ótica da infração administrativa. Então, se a gente cometer qualquer tipo de falha, mesmo um juiz, né, que se por um motivo for analisado que a conduta dele, ele sempre está, as decisões dele estão sempre sendo reformadas pelas instâncias superiores, né, ele pode administrativamente, né, ter que se explicar, responder ali por aquelas condutas. Mas hoje não, hoje é uma questão de um crime. Para um policial, nós temos uma situação até bastante grave. Por quê? Algumas condutas nossas que hoje, alguma falha, algum deslize do policial que pode ser encarado através da ótica administrativa, hoje ele vai ser processado por um crime inclusive que pode culminar com a perda da função pública. Por exemplo, se alguém preso falar que apanhou da PM naquela determinada ocorrência. Que eles falam, né? A gente sabe que isso acontece. Vamos imaginar. Eu estou tentando pensar um exemplo, Major. Aí, isso pode, mesmo que não tenha acontecido. Exatamente, mas esse é uma questão que hoje já existe, né? Já existe a criminalização, você agredir um preso, né, sob sua custódia, isso daí já é criminalizado. A gente também está achando a única que não questão, existe lei. num exemplo, né, na lei nova, a questão de permitir que alguém fotografe, exponha a imagem daquele indivíduo que está preso. No caso da Polícia Militar, nós não temos compartimentos fechados de preso nos nossos carros. Nossos carros não possuem sequer insulfilme, até para dar total transparência para a população dos nossos procedimentos. E a partir do momento que alguém fotografar, hoje todos têm celulares com câmera, fotografar um indivíduo ali preso dentro de um carro da Polícia Militar, depois essa pessoa pode dizer que foi os policiais militares que expuseram a imagem dessa pessoa. E se, dependendo da situação, o policial militar não conseguir comprovar que não foi nada disso, que simplesmente uma pessoa, um dos populares, foi ali e registrou essa foto ou esse vídeo e depois colocou, por exemplo, nas redes sociais, esse policial militar hoje pode ter que gastar do próprio bolso para pagar advogados para se defender de uma coisa que ele foi processado injustamente. Essa situação é inadmissível, né? Você vai ter que proteger como? Com um capuz? Vai ter que pôr uma toalha no preso? Porque é óbvio que a imprensa está ali o tempo todo. Eu discordo, porque assim, tem que ser uma responsabilidade da imprensa não mostrar, né? Existem leis também para a gente ser cumprida. Então, hoje é uma farra mesmo de todo mundo mostrar e, né, e não preservar. Mas isso hoje é uma responsabilidade da imprensa e não da polícia, né? Porque a gente está ali, como o senhor falou, às vezes a viatura não tem isso filme, todo mundo está tirando foto, mas ser uma responsabilidade da polícia é um absurdo. Mas, Raquel, vamos pegar o caso do Pitbull. A gente estava conversando sobre isso na redação. Ele confessou que ateou fogo no cachorro, todo mundo já sabe a história. E ele simplesmente ontem foi conduzido à seccional para depor. A viatura parou em frente à seccional, ele não estava algemado, ele foi descendo. Toda a imprensa estava no local, porque é um assunto de interesse público, a população queria saber, e ele foi filmado. E ele também não fez objeção de não ser filmado, ok. Mas e aí? E nessa situação? Por essa lei, a polícia teria que impedir, não poderia permitir o trabalho de se filmar alguém que está investigado? Tem esse artigo, doutor, na lei? Ou está meio solto aí no que foi aprovado agora em Brasília? Veja, essa situação que o Major mencionou, exatamente, vai se buscar responsabilizar o agente público para defender o acusado, né? Então, isso é uma forma de intimidação. Isso vai frear, por mais valente, corajoso, etc., a tropa, eu falo pelo que eu estou pensando, isso vai frear as forças de segurança, porque já está difícil, hoje já se reclama que um policial em combate, o Major pode me corrigir, se ele entra em confronto armado, ele tem que sair para o curso, né? Isso já retira o homem da rua. Quem vai perder é o cidadão. Quem vai perder é o cidadão de bem, quem vai perder é aquele que vai acionar 190, quem vai perder é a vítima que foi roubada pelo mal político,
porque há instrumentos, inclusive, de se a gente requisitar a instauração de investigação, seja criminal, seja no plano da improbidade administrativa, no inquérito civil ou inquérito policial, e depois dessa apuração denota-se que não havia indícios, e é para isso que se investiga, buscar a verdade. Se a verdade mostrou que não há um crime, que não há uma infração, arquiva-se o procedimento, com as cautelas. Então, essa espada na cabeça de todos, bom, se eu não achar, eu cometo o crime. Infelizmente, com essas cortes que nós temos hoje, vai todo mundo com esses relaxar, entendimentos, né? E quem vai perder é a sociedade. E eu não acredito que, malgrado o Congresso Nacional represente a sociedade brasileira, que a maioria dos 207 milhões de habitantes brasileiros querem essa lei. Eu não acredito que queiram. Agora, uma outra situação, né, sobre os mandados judiciais, até eu estava lendo que no Rio de Janeiro muitas casas são invadidas, o pessoal reclama disso, sem mandado, não sei o quê. Mas assim, hoje a gente já tem uma legislação que protege a pessoa que teve uma casa invadida de querer se defender na justiça. Esse é o ponto, né? Tudo isso já está na lei. Sim. Esses abusos já constam em lei e eles já podem ser coibidos com as leis já em vigor, não é isso, doutor? Veja, eu volto a frisar, eu não A diferença é que hoje, por exemplo, quem não usar o mandado vai ser criminalizado. A polícia não pode arrombar uma porta e entrar numa casa. Mas hoje vocês não seriam criminalizados se fizesse isso? Hoje nós já temos essa questão, né? Se estiver acontecendo um crime, uma situação de flagrante delito dentro daquela residência, nós podemos entrar de dia ou de noite. Agora não mais? Questão de flagrante. Nós podemos, numa situação também, um desastre, podemos entrar sem problema nenhum, né? A questão, na realidade, até isso daí foi até uma evolução por parte até da legislação, que hoje fala que nós temos que respeitar o período de repouso noturno, mas até então, na lei, não havia horário. Né? Essa foi até uma inovação, porque nesta lei já prevê. Então, das 21 às 5 horas da manhã, não se cumpre mandado de busca. Aquele mandado expedido pelo juiz, né, que nós temos aí, não tem a urgência de se realizar, não é um caso, como eu falei, um caso de flagrante, um crime sendo cometido dentro da residência, ou mesmo uma pessoa em perigo, não é nada disso daí. Mas uma situação que nós podemos esperar para fazer, então, a prisão. Digamos, uma pessoa que esteja procurada dentro daquela residência, lá esteja trancada. Nós podemos esperar até às 5 horas e fazer o cumprimento. Então, essa foi, então, uma inovação. Essa parte até é interessante, mas a questão maior mesmo é exatamente isso. Hoje nós podemos, fazemos muitas ações, inclusive com base o quê? Com base em informações que nós temos de momento. Isso é analisado. Muitas vezes, até no mesmo teor que o doutor falou, nós fazemos várias ações, né? Pessoas ali que estão dentro de residência, gritando por socorro, alguma coisa nesse sentido, já entramos em casa e depois foi verificado que não era nada daquilo. Né? Não era uma pessoa pedindo socorro, não era nada daquilo. Mas tudo levava a crer, vizinhos acionando a polícia militar, que estava acontecendo um crime dentro daquela residência e depois foi verificado que não era nada daquilo. Né? Mas o policial militar, então, ele entrou na residência, mesmo sem mandado, para buscar o quê? Salvar uma vida. Né? Agora, Major, nós estamos no estado mais desenvolvido do país, né? Nosso município tem, né, bons governantes, boas autoridades, né, uma imprensa. Isso tudo de uma certa forma já funciona da forma que deve ser, né, perante as leis. O senhor acredita que no restante do país essa lei mais dura, ela não seja, por exemplo, necessária? O senhor acredita que em nenhum lugar há abuso de autoridade? Não, existem, mas o que nós temos que ver também? E aí eu falo no lado de quem sofre o abuso, porque isso também ocorre, né? Claro, ninguém gostaria de sofrer abuso, nem eu, qualquer pessoa, qualquer cidadão. Mas até um outro lado que nós podemos verificar, no mesmo teor. Digamos, um mau policial, né? O mau policial, ele precisa ser o quê? Ser investigado também. Um policial que desvirtuou aquela pequena parcela, né? Que desvirtuou e passou até para o lado da criminalidade. Se eu tenho hoje uma suspeita, né, tenho informações que algum policial militar, né, ou no caso um policial civil, por parte da Polícia Civil, esteja desviando, né, para o lado do crime, se eu for fazer o quê? Uma investigação e não provar nada, hoje é um crime que eu estou cometendo. Foi verificado que não tinha indícios suficientes. Em cidades muito pequenas, eu vou dizer, né, estou falando mesmo fora de São Paulo, a gente sabe que os poderes, às vezes, são interligados. Então, nessa situação, nem assim o senhor defende que pode haver um abuso de autoridade sem punição?
Não, mas aí a questão maior, né, para cidades menores ou mesmo localidades mais distantes ou mesmo aqui, né? Nós podemos ter uma área rural muito grande, né? Pode acontecer alguma coisa. O que difere é que a lei, a justiça tem que chegar em todos os locais. Essa é a grande diferença. A lei, nós já temos leis para isso. O que falta, às vezes, é a aplicação dessas leis, né? A justiça chegando a todos. Então, as pessoas sendo tratadas de forma igual em qualquer lugar do Brasil. Isso é o que falta. Não vai ser apenas uma lei, principalmente alguns pontos casuísticos, voltados diretamente para alguma ação em específica, que vai dar mais garantia ao cidadão. Hoje nós temos aqui, o Estado de São Paulo é referência, até nossos indicadores criminais, nós tivemos grandes reduções, né? Principalmente nos crimes contra a vida no Estado de São Paulo, chegando até a taxas semelhantes a países desenvolvidos. Em São Paulo isso já é realidade. Hoje as pessoas conseguem, através de um telefone, através de redes sociais... Um botão de pânico. Exatamente. E tem muitas formas para reclamar da conduta, no caso aqui nossa da Polícia Militar, né? Nós somos uma instituição das que mais pune, mais corta na própria carne. Então, policiais militares que desviam a conduta por qualquer motivo, né? Desde infrações ou até mesmo cometendo crimes, né? A punição aqui ela é praticamente certa. Né? Nossa investigação funciona muito bem, temos instrumentos como a corregedoria muito atuante, muito forte, e nós conseguimos, então, identificar esses indivíduos, né, e puni-los e expulsá-los da Polícia Militar. Então, é muito importante esse trabalho que nós fazemos hoje. E hoje nós fazemos sempre investigando. Até as pessoas, que muitas vezes a pessoa denuncia de forma anônima para ouvidoria, não tem muitos subsídios. Mesmo assim, nós instauramos um procedimento e vamos averiguar. Porque se nós descobrirmos, então, informações, provas que aquele indivíduo está mesmo cometendo um crime, ele com certeza será punido. Mas hoje, com essa alteração da legislação, se eu instaurar um procedimento para investigar um policial militar e depois se comprovar que eu não tinha indícios para fazer essa instauração, eu posso ser responsabilizado. É uma forma de colocar um freio até na investigação sobre aqueles maus profissionais. Doutor, vamos que o doutor citasse outros artigos e especificamente no trabalho do Ministério Público. O que ele pode ser afetado se esta lei, então, for sancionada pelo presidente Bolsonaro? Vamos lá. Então, vamos pegar o artigo... O Ministério Público, por determinação constitucional e legal, analisa a legalidade de todas as prisões. As pede, e quando a polícia pede, dá o parecer, tem que falar antes para o juiz analisar, como é o guardião fiscal da lei. E quando a Polícia Militar prende um flagrante, a Polícia Judiciária lavra o flagrante, vem para a gente. Veja aqui o artigo 11, né? Executar prisão que não esteja em situação de flagrante delito. E se tornou-se um crime se você prender alguém que não esteja em flagrante. Mas há situações que fica numa área cinzenta, como, por exemplo, flagrante presumido, onde a polícia é acionada, o bandido foge, a polícia diligencia ali no bairro e começa a perseguir o indivíduo. E aí ele vai, se esconde num lugar, se esconde no outro. A jurisprudência, ela muda de situação para situação. Tem acordos que dizem que tem que ter uma perseguição incontinente, com solução de continuidade. Tem jurisprudência que fala que perder de vista o bandido, isso não quebra a situação de flagrância. Tem jurisprudência que fala que o cara dali 5, 6 horas foi encontrado com a arma, instrumentos que eu faço presumir com o autor do crime, no artigo 302, ele está em flagrante. Então, o policial ele vai ficar perdido. Eu persigo ou não persigo? Quanto tempo eu posso perseguir? Porque agora não é só uma mera infração administrativa ou um relaxamento. É crime. É crime onde esse policial vai perder o emprego. Vai perder. Então, isso vai gerar um temor. Já está difícil a defesa da sociedade. Sim. Vai gerar mais ainda. É diferente um promotor, como eu já opinei várias vezes, não vejo situação de flagrância. Relaxe a prisão. Mas não gerou consequência ao policial, nem ao delegado, porque na ótica dele, ele fundamentou do porquê. No momento ali... E o tribunal pode achar que não teve flagrante e relaxar. Então, está se criando o crime de opinião. Agora, eu vejo aqui... E, gente, a autoridade é importantíssima nesse processo todo. Não, e na hora que está, doutor, na ocorrência ali, o delegado tem que tomar uma decisão. Exatamente. E o que vocês acham com uma espada dessa, com uma ameaça legal dessa, o que vai acontecer?
deixa embora. Não prende. E hoje isso já é um problema, né, Major? Fundamentalmente. Eu acredito que muitos terão aqui só para nós. Isso mas, já enfim, é um problema. Outra questão, é a questão da perseguição, né? E é engraçado, é crime deixar de deferir uma liminar, mas não é crime deixar de prender. Por que não é crime? Quando tinha que prender e não prenderam. Por que não é crime aqui nesta lei? É crime ofender as prerrogativas de um advogado. Tornaram-se crime. Por que não é crime ofender as prerrogativas de um promotor? Por que não é crime ofender as prerrogativas do policial? Essa nova lei só trata do advogado. Não é crime ofender as prerrogativas de um juiz? Do crime nesta lei. Nós temos o desacato, que hoje se paga com uma pena de cesta básica. Então, causa muito estranheza quando o Brasil passa-se a limpo, com a maior operação desde que Brasil é Brasil, onde bilhões, né? A informação, inclusive a revista Época, deixou claro, a movimentação da Lava Jato chega em 8 trilhões, não bi, de movimentação. O Delanhol postou hoje, eu vi ele falando sobre isso. Então, num país onde nós estamos passando a limpo, onde o cidadão não aguenta mais pagar imposto, não aguenta mais impunidade, não aguenta mais violência, vem um instrumento onde vai gerar mais temor às forças de segurança e às instituições jurídicas. Deixa eu dar só um exemplo, né? Aqui o pessoal está separando 4, por exemplo, situações que teriam inviabilizado a Lava Jato, e eu acho que teria mudado até toda a história. Aquela questão da gravação, né? Do ex-presidente Lula com a Dilma Rousseff, que o juiz, na época, não poderia ter vazado aquela ligação. Tem um crime de vazamento aqui. Tem um crime de vazamento. Quando o Moro, ele divulgou para impedir que a Dilma nomeasse Lula como nesse caso, não é crime. Hã? Nesse caso, não foi crime. Quando o Moro vazou o áudio. Se fosse a lei atual, que pode ser aprovada, vazamento, seria. Existe já o crime, né, de violação do sigilo processual. Já existe. Né? Então, há de se criminalizar uma situação dessa. Já existe o crime de denunciação caluniosa. Você imputar falsamente alguém, crime que o sabe inocente. Já há o crime. Né? Agora, veja, os absurdos, eu concordo com parte essas da lei. coisas, a questão de interceptação telefônica faz parte, né, dessa legislação nova. Agora, por exemplo, há muita coisa errada. Eu vou falar até na nossa questão agora, como jornalista, né? Nessa questão toda aí do Delanhol, quer dizer, não dá para a gente produzir provas agindo criminalmente, quer dizer, conseguindo uma gravação... Não estou dizendo assim, o que a gente está vendo na situação até do jornalismo, por exemplo, muitas provas são produzidas por interceptações que não são legais, né? Então, nesse caso, eu acho que a situação seria regulamentada. Porque tem muita gente usando. Já tem o crime. Então, mas tem muita gente usando eu não conheço um processo... Virou febre vazar a conversa, promotor. Virou febre para todo lado e é um absurdo. Então, eu vou dar o seguinte exemplo. Essa interceptação telefônica, eu não estou acusando os servidores, etc., mas isso pode acontecer, eu já fui vítima disso. Sim. Tá? Passa lá para a mão de 3, 4 funcionários. E vai acontecer da Justiça ou do Ministério Público. Um deles, hipoteticamente, vai lá e faz uma cópia e entrega para o repórter amigo. Eu passo a ser o criminoso. Não, mas a gente teria que ser o criminoso. Então, a gente que eu falo jornalista de usar. Isso não é. E, no entanto, hoje... questão para o direito penal. Isto pode gerar uma indenização, se a imagem da pessoa foi exposta, discute-se no Estado com as suas indenizatórias. O Estado vai apurar internamente se aquele agente vazou e vai cobrar do agente e vai expulsar o agente. Mas não levar para o direito penal, impor na cadeia, onde situações que vai se incriminar muito. Veja aqui um exemplo claro, né? Efetuar busca sem mandado, etc. O major sabe. Muitas vezes o preso, ali desesperado, olha, eu vou contribuir com a polícia. Vamos na minha casa que tem mais droga. Vai lá o policial, não precisa pedir mandado, 2 horas da manhã, vai lá ver na casa que tem mais droga. Acha-se a droga, que bom, isso aí vai ser considerado. Leva para a delegacia. Aí o advogado certamente vai pegar tudo aquilo lá e vai falar assim, na frente do juiz você vai falar o seguinte, eles te obrigaram a entrar na sua casa, você não autorizou ninguém, pronto, o policial cometeu crime. Então nós vamos ter que andar com
GoPro, né? E filmar 24 horas tudo. As falas, Ou seja, as conversas. Gente, não se identifica, um juiz que não se identifica hoje no ato de uma prisão está cometendo um crime. Não, o policial é outro crime. Não se o preso vai ter direito de saber que o policial José da Silva é o José da Silva, registro do Exército, RE, né? RE número tal. Tem que saber tudo. E aí, a partir daí, família dele ele contou para a organização criminosa, que é o José da Silva, que mora no bairro pai tal, da Maria, etc., e vão lá e matam a família do policial. Quando este policial vai estar identificado no boletim de ocorrência, certamente será chamado a depor. Ou seja, nós Isso não já estamos ocorre. na Suíça, uma legislação que vem para países que são menores, bem ricos, com uma civilização que está mais organizada. Veio uma legislação dessas num país de 207 milhões de habitantes, com índices de violência superiores a locais de guerra. Então eu indago ao povo brasileiro. Dos 207 milhões, será que 1/3 dessa população está representada por esse Congresso que fez essa lei? Mas tem uma pergunta para o doutor. Como é que a gente faz agora? Porque está quase fazendo gol, né? A razão Se que até o dia aqui não dá tempo. é rogar É o a sociedade hashtag organizada. veta Bolsonaro. Não né? dá As tempo. instituições- O presidente as Bolsonaro que instituições vete. estão tentando. Porque se ele vetar, a próxima fase do processo legislativo é a derrubada do veto. Gente, Só que pelo a andar da sociedade carruagem... brasileira tem o tempo para tentar persuadir de novo o Congresso Nacional Raquel, a gente não pode a não esquecer aprovar. que tanto os membros do Ministério Público, o próprio Moro virou ministro, quer dizer, o Bolsonaro teve apoio de todos esses órgãos, essas forças policiais. E esse fim de semana, em Brasília, muito estão forte. ocorrendo vários manifestos, né? Orquestrados até pelo Ministério Público, né? O Contra, pessoal tá contra- na rua, né? Mas olha só, uma pergunta do Pablo Biasotto, ele é advogado, para o doutor Bevilacqua. Qual é a posição do promotor? Imaginemos que os promotores e juízes de todo o país atuem em conluio, driblando a lei e ultrapassando limites como os membros da Força Tarefa de Curitiba, é a opinião dele, que hoje sabemos terem abusado das suas funções para atingirem o fim que julgavam necessário. Como é que o senhor vê isso? Primeiro, com devido respeito ao jornalista, Não, é o advogado, é o Pablo Biasotto. o advogado, com devido respeito, a tese dele não tem nenhuma confirmação, né? Doutor, fala no microfone. Não tem aqui, nenhuma confirmação de que houve ilicitudes, mesmo porque não tem nenhum processo da Lava Jato, salvo a última decisão liminar de suspensão de Gilmar Mendes em relação ao Sérgio Cabral, da utilização das informações do COAF. Uma mudança da jurisprudência posteriormente, frise-se, aos atos praticados pela Lava Jato. Né? Então, cadê o STJ anulando os processos? Cadê o Supremo Tribunal Federal anulando os processos? Então, data máxima vênia é a opinião dele, não o que é. O que é está lá. Mais de 18 julgadores, o juiz Sérgio Moro analisou, a Câmara do TRF, os outros 5 desembargadores analisaram, a turma do STJ, os outros 5 ministros do STJ analisaram, e turma do Supremo Tribunal Federal analisou, e agora o plenário vai analisar. E até agora não tem anulação da Lava Jato. Então, é a opinião dele, não o que é. Amanhã veremos se está. Segundo, a questão de abuso, de conversa de vap-vap, todo mundo sabe, e isso se ensina nos primeiros anos da faculdade, que prova criminosa não serve nem para defesa nem para acusação. Se inovarem nesse país, né, para a defesa, talvez que saia em prova de inocência, e as conversas não têm nada de diferente e nada de absurdo do que se faz no cotidiano. Sim. Né? O Ministério Público... Conversa de cafezinho. É o que né? a gente Ministério fala, qual é o Público problema não de consegue, conversar? porque volume é violento diante, e poucos procuradores de justiça, estar no gabinete dos desembargadores todas as semanas para despacho pessoal. E os advogados lá estão todos os dias. E nem por isso o desembargador ouviu parcialmente o advogado ou fez alguma mutreta. Não pode Então, conversar mais. Uma né? conversa, uma opinião, etc., não o torna suspeito, tanto que as exceções de suspeição em relação ao Sérgio Moro, todas foram julgadas improcedentes. Então, eu vejo opinião, não só minha, mas de muitos, que o que está acontecendo no nosso país é algo orquestrado. Faça a experiência da Itália. Isso eu vou abordar amanhã. Agora, A gente vai falar dessa palestra também, que vai acontecer no IFSCA amanhã. Não é algo que está acontecendo, é algo orquestrado. agora Deu certo lá, no pior sentido da palavra,
deu certo. Orquestrado como? Vazou, teve o vazamento, o intercept... O intercept, a questão é pegar factoides, desconstruir a imagem de uma operação perante a população brasileira, perde crédito popular e aí o Congresso se sente livre para fazer medidas que antes seriam impopulares, hoje nem tanto. Nem tanto. Eu falei aqui no início, eu concordo com parte da lei, por exemplo, misturar preso de sexos distintos, mesma cela, isso é um absurdo, tem que ser, isso concordo com pena. Mas isso não ocorre, né? É difícil. Mas isso acontece? Isso, muito difícil. Muito Quando difícil. aconteceu isso? Aconteceu no Nordeste. Aconteceu. Então, E a mulher foi estuprada em São Paulo. Todo mundo foi Nordeste. responsabilizado. Exato. Né? Deixar de comunicar o preso, a família, um advogado, é automático. Nós temos defensoria pública em todos os cantos do estado de São Paulo, é automático. A defensoria pública já recebe o BO no seu sistema. Então isso ninguém impede ninguém de fazer isso. Agora, você criminalizar uma situação como das algemas, se algema e amanhã um outro juiz, um promotor entenda que não precisava algemar. O cidadão policial comete crime, ele não vai algemar. Quando que se Mas ele não algema? vai algemar, o cidadão vai fugir. Isso é uma decisão extremamente do momento. Do policial, na hora, né? Exatamente. Na realidade, Não o tem maior como ter regra. problema... Cada bandido reage de um jeito. O indivíduo é violento, está tentando fugir, já tem indícios aí que ele pode ser resgatado também, né? Esse indivíduo ele pode estar oferecendo risco à vida dele ou mesmo à sua integridade física. Então, esse indivíduo, ele é algemado, né? O receio da fuga, e não tem problema. A única questão, a maior questão mesmo da lei, a gente se bate na lei, mas questões que eram analisadas apenas sob a ótica administrativa, hoje criminaliza-se. E tem mais. A questão aqui, nós vemos, as penas, muitas delas podem ser substituídas, né, por penas alternativas. Então eu posso, naquele exemplo que eu falei da questão a pessoa, eu fui condenado por deixar alguém fotografar, produzir imagem da pessoa presa. Logo em seguida, passa algum tempo, eu sou condenado posteriormente por utilizar algema e depois se verifica que não deveria ser utilizada algema. E eu sou, então, aquela minha interpretação de momento, eu sou reincidente. Aí eu fui condenado ali por causa da algema a pagar uma cesta básica. No entanto, eu também vou fazer o quê? Vou perder o meu cargo, né? Eu vou ser mandado embora da polícia, né? Jogar 28 anos fora por uma simples questão, porque no momento eu entendi que era necessário o uso da algema, só que posteriormente, né, foi julgado que não seria necessário. Alguém depois, num gabinete, verificou que não seria necessário. Eu ali na rua, no calor dos fatos, entendi que sim. Posteriormente foi falado que não. E por esse motivo eu posso sofrer uma condenação com a perda do cargo. Então o policial militar, como todos os policiais, ficam sujeitos a essa questão. Então na reincidência, a questão da lei, ela está prevendo a perda do cargo, mesmo que for uma coisa mais simples. É uma condenação que eu posso ser condenado no âmbito penal. Não é um crime grave onde eu vou passar anos atrás das grades lá, que eu torturei alguém, eu cometi um abuso terrível contra uma pessoa, a vida, a integridade física dessa pessoa. Nada, simplesmente uma questão que seria, hoje, verificada através da ótica administrativa, agora se fala em crime. Major. Então, para os policiais, para os promotores de justiça, para os juízes, todos aqueles que trabalham na persecução criminal, hoje nós estamos falando de algumas condutas que até então, apesar de já serem punidas, hoje, por mais brandas que sejam, estão sendo criminalizadas. Major, vamos acalmar um pouquinho, que é pesadíssimo esse assunto, hein? O senhor teria acorrentado o Sérgio Cabral no pé e colocado a algema nele? Naquele momento? Pergunta, né? Olha, pelo tanto de pena... Acorrentado, né? Ele sabe que ele já tem mais de 100 anos... Ele, hoje, se ele não conseguir... Mas eu nunca ouvi falar que alguém foi acorrentado. Então eu vou contar uma história veraz e vocês confirmem com o doutor Barrichello, juiz de direito. O doutor Barrichello vai falar com a gente daqui a pouco, direto de Brasília, hein? Não, no Brasil não é muito comum. Nunca vi acorrentar pé. Mas em outros países é muito normal. Então isso aí é o procedimento de acordo com... Só vem filme acorrentar pé. De acordo... Em Limeira...
A corrente. 2003, 2004, salvo engano, o Dr. Barrichello pode confirmar esse fato. O meu gabinete era em cima da carceragem do Fórum de Limeira. Não havia o costume nem a normativa para se acorrentar o pé. O réu foi à sala de audiência, voltou. Por não estar com os pés acorrentados, ele tirou o armamento do carcereiro, ele deu a coronhada, ele fugiu pela garagem e ele foi necessário acionar. Os únicos que estavam armados no terceiro andar do Fórum de Limeira, na rua Spencer Van Pré, do Fórum Spencer Van Pré, na Boa Morte, éramos eu e o Dr. Barrichello. É verdade. O policial, Ramires, muito me lembro o nome dele, já aposentado, já reformado, foi o único que estava lá embaixo para tentar socorrer. O policial não foi morto por misericórdia do bandido. E porque não, ele conseguiu fugir e pegar uma moto porque não tinha os pés acorrentados. Então, se a sociedade brasileira quer pecar que eu falo, correr esse risco, então que corra, mas não reclame depois das consequências. Essa questão das algemas é absurdo, porque na hora o bandido pode falar, não, agora com uma lei dessa, ele pode falar, não, eu não vou fazer nada. E aí, né, em 5 minutos... A destreza de alguns indivíduos, né, quando são presos, é absurda. De indivíduos, houve casos, inclusive, né, de indivíduos fugirem algemados, né? Algemados, de fugirem, pular muros, né? Então a destreza deles para passar as pernas é um verdadeiro ato de contorcionismo. Então nós sabemos, indivíduos muito agressivos procuram tomar arma de policial, também agredir as pessoas que estão próximas, né? Nós temos essas condições. Só que, posteriormente, esse indivíduo, quando ele é contido, ele é algemado, ele é contido, muitas vezes ele alega que foi agredido, que foi algemado sem qualquer tipo de resistência, né? É uma tese de defesa para tentar desconstituir a autoridade do policial que agiu naquele momento. Então, eles adotam esse tipo de postura na questão na hora de falar o que aconteceu, invertendo os fatos para tentar responsabilizar o policial e, de uma certa maneira, também se ver livre, né, no pensamento deles, ou a tese de defesa, se ver livre por talvez uma ilegalidade que teria sido cometida pelo policial. Então inventam mesmo, isso daí já acontece, é uma tônica, nós vemos todos os dias presos alegando que foram vítimas de abusos dos policiais e muitas vezes nós temos até que nos resguardar, tirando fotos até, já nos dias de hoje, às vezes filmando algumas ações, né, para nos resguardar, porque nós temos certeza que aqueles indivíduos... O senhor deve ter sido informado. Plantão judiciário da segunda semana do mês de julho. Eu estava lá. O preso saiu da sala de audiências, algemado, e mesmo assim, na hora que fez a curva do corredor, ele tomou espaço e projetou sua cabeça contra a parede. Certamente, para depois imputar o policial. O policial entrou na sala de audiência informando do ocorrido, a tiracolo, uma das testemunhas que estavam sentadas, que eram familiares de outros detentos ali, como testemunha. Então, nós vamos abrir um flanco para que, claro, há alguns abusos, etc., que devem ser punidos, mas na esmagadora maioria não há. E aí, o policial de bem, o promotor que é vocacionado a enfrentar o crime organizado, o magistrado também, todos ficarão com um instrumento que pode prejudicar na sua vida pessoal, com invencionices processuais, com forjas, né, de você ter que se explicar. E isso é muito pesado para o dia a dia. Para o dia a dia numa nação que está precisando de proteção, de proteger o cidadão de bem. Não desproteger os instrumentos que dão essa segurança. É isso que penso. Enfim, bastante gente participando aqui, é um tema que divide opiniões, mas acho que tanto que os nossos maioria... convidados não são 100% contra a lei, né? Não, com certeza, com certeza. O Sérgio prudente seria... O Bauru, ontem, e já antecipou o que ele sugeriu ao presidente Bolsonaro dos vetos. Vetar alguns artigos, vetar alguns artigos, porque claro que merece. O senhor, por exemplo, discorda de 9. Né? De quantos? Eu aqui elenco, na verdade, 11, que não seriam necessários. Não é tanta coisa assim para vetar, né? E outra coisa, eles não ouvem juiz e promotor nas suas comissões no Congresso. Data máxima vênia, ouvem os advogados.
né, que tem uma ótica diferenciada da nossa. A gente tem, depois a gente vai colocar... Já quer colocar já? A gente tem. De 2 advogados que se manifestaram em relação a essa lei. Neto, vamos colocar, então, a opinião do advogado Márcio de Cessa. Ele falou sobre o que pensa, então, sobre a lei do abuso de autoridade. Ele mandou um vídeo para o programa Bastidores. Vamos conferir, então. Boa noite, Raquel. Boa noite, doutor Bevilacqua, doutor Barrichello. Obrigado pelo convite, por novamente poder participar do programa Bastidores, especialmente num assunto tão relevante, né, que é o projeto de lei aprovado na Câmara e no Senado sobre o abuso de autoridade. É uma lei que já existe no Brasil desde 1965 e agora passou por alterações e só depende da sanção presidencial para entrar em vigor. De partida eu digo que eu sou favorável, porque é uma lei que fortalece a advocacia e que fortalece as prerrogativas, que é um pleito antigo da Ordem dos Advogados, no sentido de criminalizar uma violação de prerrogativas do advogado. O que isso quer dizer? A prerrogativa, em última instância, é da sociedade, pertence à sociedade, pertence ao cidadão que necessita do exercício do direito de defesa de forma plena. Então, as prerrogativas do advogado interessam ao cidadão e à sociedade, de forma que ele possa exercer a defesa sem nenhum impedimento, sem nenhum obstáculo, sem nenhuma forma de constrangimento. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que o Poder Judiciário hoje, na atual conformação do poder no Brasil, ele também tem o poder de dizer o que é legal e ilegal, o que é constitucional e o que é inconstitucional. Todas as discussões, desde briga de vizinho até a privatização de Petrobras, casamento homoafetivo, utilização de células-tronco, tudo passa pelo Judiciário. E quando se tem muito poder, também é possível que seus agentes possam atuar de forma um pouco excessiva ou abusar da autoridade que detém. Eu falo especificamente do Judiciário, mas essa lei ela se aplica ao Executivo, ao Legislativo, ao Judiciário, ao Ministério Público, aos militares e servidores em geral, ou seja, ela é destinada a todos os agentes públicos. Ela não é específica para o MP ou para o Judiciário. Eu me refiro especialmente ao Judiciário, porque nos últimos anos a Operação Lava Jato foi alvo de muitas críticas pela comunidade jurídica, no sentido de violação do direito de defesa, no sentido de violação do direito do cidadão, como, por exemplo, nas conduções coercitivas sem intimação prévia do acusado ou da testemunha, forçando aquela compareça, com a força policial conduzindo até o fórum, de forma que a lei não prevê que seja dessa forma. Ou mesmo da utilização de algemas quando o acusado ou o réu ele não oferece resistência, ou da utilização das prisões preventivas e temporárias de forma um pouco excessiva, que foram alvo de críticas até de ministros do Supremo. Mas essas situações movimentaram a comunidade jurídica e passaram a fazer críticas a esses, o que entendem como abusos, e que atualmente foram confirmadas pelo que se denominou de vaza-jato, ou da revelação de conversas entre juízes e procuradores, por veículos de comunicação que atestam a autenticidade dessas conversas. Mas é nesse contexto que o Congresso tenta dar uma resposta para esse tipo de abuso, que alguns agentes praticaram, e que alguns agentes praticam, e essa lei vem justamente para coibir, para prevenir, para evitar, porque ela só pede que o ato seja fundamentado, que o ato seja de acordo com a lei. É algo até um pouco óbvio, mas é o que essa lei pede, e ela tipifica as situações, que são mais de 30 tipificações penais, em que ela diz quando é que o ato pode caracterizar um abuso, quando ele não é feito de acordo com determinados requisitos. Então, ela é muito específica no que pode constituir o abuso, e é importante que a gente tenha essa dimensão e que a gente possa entender que eventuais servidores, inclusive do Judiciário ou do Ministério Público, também possam cometer algum equívoco. Por isso é importante, porque fortalece a advocacia, fortalece a defesa, fortalece as instituições, fortalece a sociedade, no sentido de evitar que abusos sejam praticados. Essa lei, ela não caracteriza como crime a interpretação da lei, não existe crime hermenêutico. Então, uma crítica que era muito feita, no sentido de que a interpretação da lei pode vir a caracterizar um abuso, isso foi excepcionado, a lei
diz expressamente que a interpretação não constitui um abuso. Então, isso dá uma garantia muito grande também para a atuação de qualquer agente público no sentido da forma com que ele entende, da aplicação do caso concreto e da decisão que ele toma. Era isso que eu tinha a contribuir de forma muito geral. Eu agradeço o convite novamente. Boa noite, um abraço e obrigado pelo convite. Muito bem, 8 horas e 53 minutos, a opinião do advogado Márcio de Cessa. Depois a gente vai colocar a opinião da doutora Iádia Machado Salum, ela é criminalista e também professora universitária, que vai na mesma linha do Márcio. Os advogados... Peraí, deixa eu só entender uma coisa, porque lei, assim, né? os advogados, acho que na sua massiva maioria, defendem a lei. Por quê? Por quê, doutor? Por quê? Porque vai ficar Silêncio mais sepulcral. fácil buscar o resultado que eles esperam, seja culpado ou inocente, é a soltura. Esse é o A fim. lei vai facilitar isso. Esse é o fim, né? Como eu disse, criminaliza-se a ofensa das prerrogativas dos nobres advogados. Eu falo isso com tranquilidade, porque também tenho carteira de advogado, que está, obviamente, suspensa por causa da minha profissão de promotor, mas sou filho de advogado, meus estudos foram pagos por um advogado, que é o meu pai. Né? E não se, por exemplo, se criminalizou a ofender as prerrogativas dos advogados, mas não é crime ofender a prerrogativa de delegado, promotor e juiz. Só tem o desacato, que é uma cesta básica. Eu quero ver prerrogativas. Também não... Por que não se cria crime a gente permitir apurar da onde vem o dinheiro que se paga os advogados? Aquele político que roubou e o pagou. Por que nós não podemos apurar da onde veio? E se recebeu o dinheiro que veio do desvio do dinheiro público, né? Que se casse a carteira. Por que não se permite isso? Né? Então, de um lado, tanto puxa de um lado e não puxa do outro. Né? Promotor, olha só, a nova lei, ela também altera o dispositivo do Estatuto da Advocacia e torna crime o ato de violar o escritório ou local de trabalho do advogado. O que na prática, na opinião de vocês, isso provoca? Isso está na lei, esse artigo. Está na lei, estou lendo aqui. É transformar escritórios em embaixadas, porque hoje pode-se fazer busca. Hoje não pode fazer busca no escritório de um réu, por exemplo? Pode, mas pode. Não vai poder mais, né? Então, veja, então você guarda tudo lá. De forma inadvertida. O problema não é criminalizar. Os verbos penais são abertos, manifestamente, né? Não razoável. Isso é muito aberto. O que é razoável para você pode não ser para mim. O senhor usou um termo, opinião, né? Vai ser crime de opinião. Isso me preocupou. Se na justiça você tem instâncias que um pode ter uma opinião diferente do outro, e a razão de ter instâncias superiores é para que acerte o máximo sentenças possível. Sejam reformadas? Por né? isso que as decisões dos tribunais são colegiadas. Né? Não só um pense. Como é que você vai criminalizar a convicção dos tribunais inferiores e dos juízes de primeiro grau? Como é que você vai criminalizar alguém que está tentando buscar a verdade real? O processo penal fala, busca a verdade real. Não achou, não tem ofensa de direito penal, arquiva-se. Busca a verdade real, mas não pode ser na casa do advogado ou no escritório do advogado. Mas então, doutor, essa lei, ela acaba, vamos dizer assim, na opinião de vocês, penalizando quem está aqui, na cidade, onde começa a investigação, é mais ou menos isso? Porque a gente está falando aí que um juiz, de repente, pode até perder o cargo se for configurada a reincidência dele em atos de abuso. Mas e se um ministro do Supremo Tribunal Federal cometer abuso? E aí? Também ele não comete abuso, não. Não, comete. A lei... Não, um juiz do Supremo nunca comete abuso. A lei está para todos os agentes públicos. Não está para eles. Não. Veja, uma coisa é não estar para eles. Não está para eles, isso é verdade. Não está para eles. Né? Veja, o exercício da advocacia é sagrado. Isso é óbvio em todo o Estado democrático de direito. O direito previsto na Constituição, ao preso, lá no artigo 5º, também é sagrado. Né? E o advogado tem por dever defender isso. Só que a balança legislativa aqui, a meu ver, e com todo o respeito à classe dos advogados, que eu respeito, né, e milito com eles diuturnamente, é de que vai ficar difícil para buscar a verdade real. Deu-se mais instrumento a uma defesa e menos instrumento à sociedade. É por isso que você tem, de todas as associações de juízes, promotores e delegados, todos são unânimes em defender e em criticar a legislação. Então, vamos citar um exemplo? Então... Porque isso também, gente, isso torna o processo absurdo, né? Porque um se junta para ser a favor e o outro sozinho para ser contra. O advogado não só defende, ele acusa. O advogado
nas ações penais privadas é acusador. O advogado, ele é assistente de acusação, ele vai ter, ele não 100%, claro que é a minoria, porque assistência de acusação, etc., e ações penais privadas, mas ele vai sentir na pele também a dificuldade quando ele estiver defendendo a vítima. Gente, olha a gravidade desse assunto para estar sendo debatido assim em 15 dias. Não, e a forma, né, como foi conduzida na Câmara Federal. Quero aqui, olha só, dar boa noite para o Jerônimo, para a Shirley, para o Zezé Marinho, que também participa, para a Silvana Garré, para a Geni Encinas, que está mandando um alô aqui, muitas pessoas assistindo, a Silvana Aparecida Barbosa e também a Maria Rocha. Agora a gente vai falar de Medical, que é patrocinadora deste programa. Medical que tem conseguido aí recertificações, atestando a qualidade, a segurança a seus pacientes. Vamos saber um pouquinho mais sobre Medical. Já imaginou um aplicativo onde você encontra todos os endereços de clínicas e laboratórios, opção para desmarcar suas consultas, entre várias outras vantagens? Agora pare de imaginar e baixe o aplicativo da Medical. É prático, leve e seguro. Acesse pelo Google Play ou Apple Store e procure por Medical Limeira. Medical, sua saúde no azul e também na palma da sua mão. Pode confiar. Grande abraço à Medical, inclusive na página do programa Bastidores tem uma matéria especial falando sobre o Espaço Saúde Medical, que é um serviço à parte oferecido a todos os clientes da Medical, serviços paralelos voltados à qualidade de vida. Tem também um curso para quem? Curso, hein, Raquel? Para quem quer parar de fumar, tem dificuldade. Tem que fazer curso mesmo, é sofrimento para de sofrimento. Também na Medical, o Espaço Saúde tem dicas aí de nutrição, psicólogos também, ou seja, é um trabalho paralelo à saúde que também ajuda na recuperação do paciente. Então, um abraço aí a todos os colaboradores da Medical. 8h59. Vou pedir para o Neto ligar para o Dr. Luiz Augusto Barrichello Neto. Doutor Barrichello, todo mundo já conhece aqui em Limeira, por muitos anos, juiz da 2ª Vara Criminal. Ele continua sendo juiz da 2ª Vara Criminal, ele só está em Brasília agora, mas permanece só afastado das funções. Vamos perguntar para ele. Do CNJ. Doutor Barrichello agora está em Brasília, ele é assessor especial do CNJ, daqui a pouquinho a gente vai pode falar com ele. Propriedade desse assunto que a gente está dizendo aqui. Ele está lá em Brasília. Não, né? Mas ele há muitos anos está nessa área, né? Criminal também aqui em Limeira. Só para lembrar, né, aí o trabalho paralelo do Ministério Público, do Dr. Bevilacqua, do Dr. Kleber Masson, mas também saiu das mãos. Estou lembrando de uma prisão muito emblemática aqui em Limeira, das mãos do Dr. Barrichello, a prisão da família Félix, enfim. Então, só fiz esse paralelo aí. Mas o processo continua tramitando na Justiça Federal. O processo foi para a Justiça Federal, o que eu acho que vai acabar causando uma lentidão aí, mas tudo bem, esse é outro assunto. Falando em lentidão, tem o crime de lentidão aqui. Aqui nessa lei também? A demora processual, se alguém entender que ela é injustificada, crime. Pois é. O doutor Barrichello já está na linha, Raquel, diretamente de Brasília. Doutor, primeiramente, né, já agradecendo, né? E já fazendo um convite para que ele, se ele puder, estar uma terça-feira aqui para a gente debater vários assuntos aí que envolvem a magistratura, né, doutor Barrichello? Boa noite. Boa noite a todos, Dani, Raquel, doutor Bevilacqua, Major. Boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Eu estou... Estamos ouvindo bem. Doutor, então a sua opinião agora, a gente está aqui com o promotor de justiça, estamos ouvindo também o Major Oliveira, que representa a Polícia Militar, acabamos de ouvir a opinião de um advogado e agora queremos saber a opinião da magistratura em relação à lei do abuso de autoridade, que foi aprovada aí a toque de caixa na última semana pela Câmara dos Deputados. Ok, eu preciso só fazer uma ressalva antes, que eu não posso falar atualmente em nome do órgão em que eu trabalho atualmente, né? Então, eu vou falar como professor aí também de Direito Penal e eu posso repassar a opinião, né, e o posicionamento das principais associações de juízes, que hoje, inclusive aqui em Brasília, estiveram em frente ao Palácio do Planalto, realizando aí uma manifestação
pelo veto praticamente integral da lei. A AMB, Associação de Magistrados Brasileiros, elaborou uma nota técnica endereçada ao presidente Bolsonaro, sugerindo aí inúmeros vetos. Não a lei toda, mas inúmeros vetos. E o que a magistratura, em especial, né, aqueles que atuam na área criminal, ela entende descabida, alguns crimes que podem ser considerados como crimes de hermenêutica. Ou seja, a própria lei, ela diz, no caso o projeto, né, aprovado, diz que a interpretação da lei ou dos fatos, ela não pode ser criminalizada e punida. Mas existe uma pequena ressalva, porque o dispositivo coloca por si só, ou seja, ainda deu uma brecha para que eventual interpretação da lei, especialmente isso diz respeito aos juízes criminais de primeiro grau, que normalmente eles são mais rigorosos, caso eles decretem uma prisão ou deixem de conceder também uma soltura para determinado investigado, né, ou averiguado, réu, se isso for reformado, alterado, né, por uma corte superior e alguém entenda que o juiz agiu de forma descabida, existe sempre o risco de ser encaminhado a esse outro julgado para que o juiz que determinou essa medida possa ser responsabilizado criminalmente. Então, esse é apenas um dos pontos, dentre outros, que estão sendo aí impugnados. Mas faço também uma ressalva. Ninguém na magistratura hoje é contra o combate ao abuso. Abusos, obviamente, têm que ser combatidos, mas não com uma legislação desse tipo, aprovada aí sem todo esse debate. E temos uma outra questão que tem relação com a própria forma em que ela foi votada. Eu, né, sou vizinho hoje aqui de inúmeros parlamentares e alguns me confidenciaram em off, obviamente, eu não vou citar nomes, mas que foi realmente votado a toque de caixa, sem a votação chamada nominal dos deputados em especial. Basicamente, os líderes aqui votaram porque não haveria quórum e não haveria possibilidade de aprovação caso existisse a chamada nominal dos deputados para votarem nesse projeto. Então, você veja, aconteceu algo nos bastidores também que levou a essa aprovação dessa lei sem debate adequado no parlamento, né? Então, nós respeitamos o parlamento, tanto a Câmara como o Senado, ali devem ser debatidos, mas não dessa forma que foi feita, infelizmente. Isso, inclusive, está sendo já objeto, está sendo questionado numa ação perante o Supremo Tribunal Federal. Mas teríamos aí inúmeros pontos, tenho anotado aqui pelo menos 13 situações aí em que a lei ela é, no mínimo, aí, de constitucionalidade duvidosa. Tá 13-9, então, aí pro senhor, viu? Ganhou aqui. O doutor Bevilacqua falou 9. Doutor Bevilacqua, ele falou que ele vetaria pelo menos 9. O senhor tá com 13. Eu tô tentando respeitar a soberania do Congresso. Agora, doutor Barrichello, não sei se o senhor pode dar a sua opinião agora pessoal aí, andando por Brasília, né, que o senhor está trabalhando aí. Eu estou falando da minha opinião, mas eu fiz essa ressalva, eu estou falando, né, eu estou dando realmente minha opinião pessoal. Sim, então, é essa órgão, que eu quero também, a próxima. Eu não posso falar nem do nome do Tribunal de Justiça, sim, nem do outro órgão, do CNJ que eu trabalho, estou falando realmente da minha opinião, da minha percepção. E nessa sua percepção, como é que o senhor vê esse veto ou não do presidente? O senhor tem sentido, ouvido alguma coisa aí de bastidor? Não, a questão não é nem mais de bastidor. Ele já se pronunciou dizendo que ele vai vetar
alguns artigos da lei. Agora a gente não sabe quais são. E eu tive acesso, e também já foi divulgado por parte do Ministério da Justiça, né, uma espécie aí de um parecer, de uma nota técnica que o Ministério da Justiça encaminhou à Presidência da República, recomendando também alguns vetos. Então, se o presidente vai ou não acolher tudo que foi encaminhado, a gente de fato não sabe, né? Mas ele se pronunciou hoje que iria vetar alguns pontos, mas não adiantou quais. Então, imagino que ele deve estar ainda estudando quais serão esses vetos. Eu acho que a lei toda não será, obviamente, vetada. Tem gente pedindo o veto integral da lei. Acho que isso, fatalmente, isso provavelmente não vai acontecer. Agora, eu tenho realmente as minhas dúvidas, seria leviano da minha parte falar qualquer coisa, e as coisas aqui em Brasília, nossa, mudam a todo momento, né? Como o vento. A gente vê aqui como doutor, a própria aprovação. O doutor Bevilacqua quer fazer uma pergunta para o senhor. Boa tarde, doutor Barrichello, tudo bem? Tudo a gente está num fuso bem. Aqui de boa tarde, boa noite. Boa noite. Boa noite. Ele está num fuso. O senhor que está aí, claro, quero saber, na opinião de cidadão até, como cidadão aí, trabalhando em Brasília, a gente sabe como é que é, eu também fui muitas vezes em 2008, quando estava na assessoria, mas o senhor tem ouvido de fontes fidedignas ou não, em bastidores, corredores, que a gente sabe que Brasília é muito ativa, que haveria rumores por parte do Congresso Nacional, de integrantes de lideranças políticas, dizendo que se o presidente vetar esta lei, que haveria retaliação política. Que tipo de retaliação? Que a presidência não conseguiria aprovar a reforma previdenciária em segundo turno, a reforma administrativa, filho dele para a embaixada, a aprovação do filho para a embaixada americana. O senhor já chegou a escutar esse tipo de informação que eu acabei de passar aqui? O que eu vi nesse sentido foi na imprensa, não no contato com parlamentares, etc. Eu li algo nesse sentido com relação à imprensa, na imprensa, com relação a isso, ou seja, vamos imaginar que ele vete tudo, daí derrubam o veto inteiro também. Isso seria uma das coisas. A outra que estaria sendo vamos dizer, também outros projetos de interesse do próprio governo, né? Caso ele vetasse, o próprio parlamento não teria mais tão boa vontade para aprovar. Esses boatos, né, às vezes são boatos, eu posso chamar assim, a gente ouve bastante aqui, e às vezes a gente até ouve alguns boatos que vê, e principalmente no que toca ao judiciário, e verifica, poxa, isso é realmente boato, porque não sei de onde o pessoal tirou. Então, tem muita especulação mesmo sobre todos os assuntos, né? E a gente vê que isso acaba sendo, de fato, muitas coisas acabam sendo resolvidas, assim, na última hora, nessas inúmeras reuniões, discussões, que faz parte da democracia. O que a gente realmente não discorda é que a democracia, ela também tem limite na própria Constituição, nas normas constitucionais, em especial nas cláusulas pétreas. E isso tem relação com as nossas garantias, com as garantias do Ministério Público, né, da magistratura, de demais carreiras. Ou seja, esse jogo todo político tem limite na própria Constituição. Então, essa é a nossa ressalva. O resto realmente são boatos que seria, bem leviano da minha parte agora poder afirmar até que ponto é boato, até que ponto tem um fundo aí de verdade, né? Mas só o tempo vai dizer o que
pode acontecer nesse tipo nessas... Eles são os nossos. O doutor não pode falar, mas nós como jornalistas a gente pode, a gente sabe que é assim que acontece. O Congresso faz isso, Veja, o doutor Bevilacqua. A conscientização e o debate público... Enquanto a gente briga entre presidentes... Se o Bolsonaro não liberasse emendas milionários, não aprovava a reforma da Previdência. Então é assim que funciona. Ganhamos fôlego para a reconscientização dos deputados. E para que eles mantenham o veto que se faz. Você vê como é que é? A gente pisca e o Congresso passou isso aí. Exato, Por passou. isso que nós queremos o veto. E depois, cada qual pode dar suas bases, convencer os seus parlamentares, tentar uma discussão, um estudo mais calmo da legislação, para chegar em algo mais seguro, para que nós possamos trabalhar. Polícia, Ministério Público e Judiciário. Mas o senhor falou em espada na cabeça, vocês, se a lei é aprovada. Eu tenho certeza absoluta hoje que o presidente também está com uma na dele. Não, ele deve estar. Ué, mas ninguém mandou ser presidente. Pedir isso. Ninguém mandou ele ser presidente. Tem hora que tem que ser raçudo lá, ô Raquel. Ué. Mas a gente sabe que não é assim. Mas tem que de vigor e combate à corrupção. E essa legislação da Tavênia vem atrapalhar esse combate. Doutor Barrichello, para a gente finalizar e liberar o senhor, esta lei vai facilitar a impunidade no Brasil? Depende obviamente, se ela for aprovada, se for sancionada dessa forma, existe sim esse viés, ou seja, ela dificulta e coloca assim policiais, Ministério Público, magistrados, em especial da área que atuam na área criminal, né, em situação assim bem delicada. Eu sei, obviamente, em off, não vou citar nomes, tem vários juízes assim, se for sancionado, eu vou sair da área criminal, vou pensar 10 vezes antes de decretar uma prisão, principalmente quando envolve prisão, eu vou soltar mais gente, né? Então, assim, é óbvio que tem um temor nesse sentido. É óbvio, não vamos negar que existe sim um temor e isso pode impactar no combate à corrupção, mas reforça. Ninguém é a favor de abuso. Agora, o que não dá para concordar é com criminalização, em especial de interpretações da própria lei e da liberdade. O que a gente está, né, ou seja, os magistrados querem é que sim, a sua autonomia, a sua independência para julgar, né, a convicção, que é uma chamada livre convicção motivada, possa continuar sendo efetivada sem esse temor de você responder por um crime de interpretação, de um crime de hermenêutica, né? Muito bem, Perfeito. Agradecendo, né, o doutor Barrichello, reforçando o convite, doutor, quando o senhor estiver em Limeira, numa terça-feira, vem para Limeira numa terça-feira, viu, doutor? Aí o senhor participa do programa Bastidores. Obrigada, viu? Pode deixar. Obrigado. Obrigada, boa noite, doutor. Boa noite. Isso aí, Raquel. Será que passa na cabeça do presidente? Posso? Claro, a gente tem 15 minutinhos. Crucial de você. Agora a gente vai fazer uma aposta aqui antes do programa Artigo acabar. 38. Se 9, 12, 13... Tem mais artigos Quanto aí. vai vetar Atenção, jornalistas. Artigo 38. Antecipar o responsável pelas investigações por meio de comunicação, inclusive rede social, atribuição de culpa antes de concluídas as apurações, formalizada a acusação. Pena 6 meses a 2 anos de cadeia. Opa, mas pera... Censura na fase da investigação policial. Ou seja, você não pode antecipar mais, por rede social, a imprensa, antes de concluídas as apurações ou formalizada a acusação, você não pode antecipar convicção, formação de culpa. A gente não vai poder entrevistar um delegado, um PM que está atendendo Ele uma vai falar o quê? ocorrência? Vocês vão perguntar, o senhor prendeu ele fez realmente o crime? Eu estou antecipando culpa. Não posso falar. Vai ficar quieto. Ou seja, vai criar o quê? A censura na fase da investigação. Então... Não, porque se eles forem divulgar só quando sai o transitado Mas julgado... vocês já ficam quietos. Não é o transitado julgado. Aqui é A formalizada a acusação. A acusação. Então, na fase de investigação, interpretando... Mas às vezes demora quanto tempo? Tem caso que demora, né, doutor? Exato, e a opinião pública não vai poder acompanhar as investigações. E é sempre bom quando a opinião pública está acompanhando, Raquel, porque a gente sempre sabe, quando as nossas autoridades são vigiadas, né, doutora? Isso também ajuda na fiscalização, no cumprimento da lei, não é? Pela população. Então, eu acho que, veja... a transparência ela é sempre benéfica. O Major citou um exemplo do João de Deus lá, né? Estava conversando antes do programa. Quantas vítimas
apareceram depois que isso foi vinculada a informação de que ele estava sendo acusado por molestar as pessoas que o procuravam. 300 vítimas se encorajaram depois disso. Se não houvesse a divulgação, essas pessoas com certeza se calariam e até agora não apareceriam para o resto da vida. E tem mais, né? A questão da lei, o que o doutor Barrichello falou bastante, abre-se a possibilidade para um debate com a sociedade, que hoje, até agora, não houve, né? Foi aprovada, a sociedade não estava mobilizada, não sabia do alcance dessa lei e agora todos estamos sabendo. Tem coisas mais aqui, né? É muito aberto. No artigo 35 dessa lei, ela fala o seguinte: coibir, dificultar ou impedir por qualquer meio, sem justa causa, a reunião, a associação ou agrupamento pacífico de pessoas para fim legítimo. Vocês se lembram o ano passado, a situação de black blocs, destruindo lá, né, agredindo pessoas, né? Mesmo também nós temos aqui o problema de torcidas organizadas. Aqui nós falamos aqui de qualquer meio. O que seria esse qualquer meio? Hoje nós temos as torcidas organizadas, nós temos requisitos, nós pedimos o quê? A identificação dos líderes, verificar o que eles vão levar, qual caminho que eles vão percorrer. Isso daí, será que não estaria dificultando, então, essa reunião dessas pessoas? Estaria. Né? Não, eu poderia ser criminalizado, eu poderia ser apenado, então, né, por adotar esse tipo de conduta? Depende da interpretação de quem vai analisar o caso concreto. É o grande problema dessa lei. Nós temos questões de interpretação. Então vai se verificar, isso daqui é ou não é sem justa causa? Né? Isso daqui também nós temos outra aqui, a questão de permitir que o preso converse com o seu advogado, se entreviste antes de uma audiência judicial, né? Se eu impedir por tempo que não seja razoável. Então, o que é o tempo razoável? Não, a lei não especifica, então fica muito aberto. Né? Então criam-se situações que nós não sabemos ainda a sua real extensão. Isso daí só vai começar a acontecer com os julgados e pode mudar ao bel prazer da sociedade atual. Se a sociedade atual for mais liberalista, então vamos proteger mais os presos, né, as pessoas que cometem crimes, então vamos dificultar o trabalho da polícia, do Ministério Público e dos juízes. Se a sociedade partir por outro viés que vai ser mais dura com a criminalidade, então vai se liberar, então isso daqui vai ser justa causa, isso daqui vai ser tempo razoável, então nós podemos ter uma balança pendendo para um lado ou para outro ao sabor do momento atual e também de quem estiver analisando o caso concreto. Vamos colocar agora, tem o depoimento da doutora Yádia Machado Salum. Ela fala bem rapidamente sobre este caso. A opinião dela, então, sobre a lei de abuso de autoridade. Vamos conferir. Olá, amigos da Rádio Educadora de Limeira, boa noite. Meu nome é Yádia Salum, sou advogada criminalista e vou deixar registrado aqui minha breve opinião sobre o projeto de lei de crimes de abuso de autoridade. Alguns defendem o veto presidencial a esse projeto, outros defendem a sanção. E como advogada, eu devo confessar que vejo com bons olhos o texto legal. Por quê? Porque ele pune algumas condutas, considera como abuso de autoridade algumas condutas que nós, advogados criminalistas, vivenciamos demais na prática. Como prisões sem fundamento legal, frases pré-estabelecidas, né, prontas, decisões generalizadas, genéricas, não tratando o indivíduo no caso concreto. Então ele pune as prisões provisórias decretadas realmente com violação aos requisitos legais, o uso de algema quando houver desnecessidade, ele é entendido agora no projeto como um ato de abuso de autoridade, o tratamento humilhante, o tratamento vexatório, o tratamento degradante da pessoa presa, que nada mais é que um direito resguardado pela nossa Constituição. Esse projeto passa a punir aquele funcionário. O vídeo, e não foi a gente que cortou não, viu? Ela enviou o vídeo. Importante só que falar isso. Não, o WhatsApp, ele corta vídeos muito grandes hoje, então ela tentou encaminhar o vídeo inteiro e, enfim, o vídeo só veio até esse trecho, mas ela deu o recado dela em linhas gerais. A gente está caminhando para a parte final do programa.
A gente vai falar agora do Grupo Bom Pastor, que também patrocina o programa Bastidores. Você sabe que, sendo cliente Bom Pastor, você consegue descontos em várias áreas do comércio de Limeira, óticas, academias. Médicos, né, Raquel? Você Sim. mesmo já usou. Eu uso sempre. Os serviços. E vocês sabem, mais de 37 anos de experiência, é só você ligar 0800 17 7227 ou então entrar no site grupobompastor.com.br e todas as informações disponíveis. Mas vamos falar agora com o meu amigo Geraldo Luiz, que tem mais informações. Alô, pessoal, aqui é o Geraldo Luiz, apresentador. Você já conhece o plano de assistência funeral Bom Pastor? A Bom Pastor está há 40 anos prestando serviços funerários com planos de assistência funeral regulamentados por lei federal. Uma estrutura completa, profissionalismo, solidez e experiência. No momento da perda de um ente querido, você pode contar com o Grupo Bom Pastor. Ligue 0800 177 227. Grupo Bom Pastor. Servir, amparar e tranquilizar. Grande abraço ao Geraldo Luiz, grupobompastor.com.br. A gente está indo para os minutos finais. Doutor Bevilacqua tem um compromisso, tem que sair. Doutor, então, suas palavras finais. E o convite para o evento de amanhã, né? Isso, bem lembrado também, Raquel. De fato, eu agradeço o espaço, né? Eu também agradeço ao Major por estar aqui, comungamos do mesmo entendimento aqui, ao doutor Barrichello, a vocês, abrir esse espaço, poder elucidar mais ao ouvinte que é cidadão e eleitor, porque a fatura quem vai pagar é o cidadão, né? Se isso vai gerar frutos bons para o cidadão, para a segurança pública, ou frutos ruins, né? Quem vai sofrer é o cidadão mesmo que está lá enfrentando, infelizmente, a violência urbana. Amanhã, nós continuaremos esse debate no ISCA Faculdades, onde vamos abordar a Operação Lava Jato com a Operação Mãos Limpas da Itália, né? Há alguns que dizem que elas não são tão parecidas, não dá para comparar, mas a grande maioria entende e defende que elas são parecidas, e a importância desse debate amanhã é que, a nosso ver, o que está acontecendo na nação é algo orquestrado, é algo feito na planilha, é algo feito porque em outros países aconteceu e a experiência não foi boa para o cidadão de bem. Então, isso é bom que a sociedade saiba, como o Major falou. Olha só o folder da palestra, né? A sociedade saiba o que está acontecendo em Brasília e que possamos, com mais calma e com apoio popular ou não, manter essa legislação, sancionando-a ou vetando-a. Porque o Congresso pode pode derrubar o veto do presidente, caso ele vete. Então, está aí feito convite. O ingresso, para quem não é do ISCA Faculdades, eu também acho que para os estudantes é 1 quilo de alimento não perecível, que será destinado a uma instituição filantrópica que a faculdade já sabe, eu não sei disso. Serão sorteados livros, né, da minha autoria, e também um livro do Sérgio Moro, sobre a Lava Jato, aos alunos. E eu acho que é importante também, para os alunos que estão em formação jurídica, poder saber o que acontece, as consequências. Eu acho que é muito interessante esse debate democrático, aberto a todos, juízes, promotores, advogados, jornalistas e estudantes. Basta fazer a inscrição no site do ISCA Faculdades. Deixa eu dar o serviço, então, quarta-feira, amanhã, dia 21, a partir das 19h30, no Anfiteatro do ISCA, só levar 1 quilo de alimento, palestra, análise do projeto de lei do abuso da autoridade, no contexto das operações Lava Jato e Mãos Limpas. Doutor Bevilacqua, muito obrigada, né, pela participação mais uma vez neste programa. Ter o senhor aqui é sempre esclarecedor e a gente aprende bastante, Sim, né, Raquel? Obrigada também, né, de estar sempre com a verdade, de expor suas convicções. Dá na cara para bater, né, doutor? Exatamente. É isso aí. A gente precisa muito disso, porque numa hora dessa... Exatamente. Fazer isso, né? Mas eu que agradeço o convite, sempre à disposição. Obrigada, viu, doutor? Eu que agradeço. O doutor está saindo, ele vai para um compromisso. A gente fica aí nesses minutinhos finais com o Major Oliveira. Antes, aqui a Shirley está mandando um beijo para você, viu, Raquel? Beijo, Shirley. Eu ia te responder. A Rose Olivieri aqui também participando, a Elisângela Alves Barbosa acompanhando, a Ana Paula Barbosa, a Simone Frasnelli dando boa noite, Nani e Raquel, o Jerônimo Vieira, acho que eu já citei ele há pouco também, enfim, muita gente participa, a Gislaine Pilon acompanhando, a Vanessa Rodrigues, a Maria Inês Fatori
Moreto, a Maria Santos e a Maria Lúcia Bueno Bergantin. Um abraço a Maria Lúcia Bergantin também, por estar acompanhando o programa de hoje. A Sandra Maria Beck também, super fã nossa, o Edmilson Gonçalves também aqui com a gente, o Adalberto Mansur, jornalista, um grande abraço ao Mansur e também a dona Nadir Bortolã acompanhando. E agora as palavras finais do Major, né, Raquel? E eu gostaria de dizer que, primeiramente, também muito obrigada, Major, do senhor ter vindo participar com a gente. E é importante lembrar, durante todo o programa, nós falamos, né, que esse trabalho de vocês é uma luta diária, né? Então, não pode ser rotulado de como agir, porque as pessoas são diferentes, né? As situações são diferentes, a gente sabe que, né, que a gente precisa de proteção, e essa proteção, às vezes, ela é feita naquele momento, daquele jeito que tinha que ser feita, né? Então, eu acho muito lamentável que limite o trabalho, por exemplo, né, de uma instituição tão séria como a Polícia Militar, e que há pesquisas, não sou eu que estou dizendo, sobre confiança, e foram longos anos, né, para se estabelecer essa confiança com a população, né, Major? Exatamente, a missão da Polícia Militar é defender a vida das pessoas, defender a sua integridade física e também a dignidade da pessoa humana. É a nossa missão. Os policiais militares entram novos na instituição, né, para defender e fazem um juramento, que é dar a vida em prol da sociedade se preciso for. Então, com o sacrifício da própria vida, e nós temos na Polícia Militar, infelizmente, muitos policiais militares que acabam cumprindo esse juramento, né? Muitos policiais perdem a vida em prol da sociedade. E as questões, as decisões de um policial militar, diferentemente de um promotor, de um juiz, que podem analisar o caso dentro do seu gabinete, no conforto do seu gabinete, né, com uma tranquilidade maior, um policial, tanto policial militar, policial civil, nós temos também guardas municipais atuantes, eles têm que decidir em questão de segundos, né, sobre o que fazer. E naquele momento, o que pode acontecer com a legislação que está sendo inovada agora, abre-se um leque, né, de possibilidades. Nós não sabemos como vai ser a interpretação. Então, se vai dificultar essa ação em prol da sociedade, pode ser algo prejudicial. Então é importante aquilo que o Dr. Barrichello falou, de se deixar para a sociedade, agora que nós estamos alertas sobre aquilo que se passou já no Congresso Nacional, né, na Câmara dos Deputados, para então ter um debate, verificar os pontos bons, os pontos ruins e construir o melhor para o Brasil do que ele é hoje e para o Brasil que nós queremos que seja. Assim, nós entendemos que a legislação deve ser encarada, debatida, aberta a todos para construir uma legislação melhor para defender o povo brasileiro. Lembrando sempre, né, que nós não estamos dizendo aqui que não existem leis. Existem leis duríssimas, né? Que não existam abusos também, né? Que todo mundo pode ter acesso, que todo mundo pode questionar se essa lei foi cumprida ou não. Isso é democracia, né? Isso é a gente ter o direito, né, ter os direitos validados. Enfim, se essa lei vier para somar, ela é muito bem-vinda, mas para um retrocesso é muito complicado, né? Exatamente. Alguns pontos nós não temos nem o que discutir. Colocar pessoas de sexos diferentes numa cela, não tem o que se falar, né? É abuso, é uma coisa terrível. Colocar um homem ou uma mulher, como já vimos casos, né? Nós tivemos um caso no Nordeste. Ainda que o sistema não dê muitas opções para... Exatamente, mas o que é mais importante é que a justiça chegue para todos, né? Para todos os locais do nosso país, para todas as pessoas, sem distinção de raça, de sexo, de poder aquisitivo, para que chegue a todos. Então é muito importante. E a Polícia Militar, eu tenho a tranquilidade para falar que aqueles casos, né, infelizmente, nós somos seres humanos, nós somos vindos da própria sociedade. Nós viemos da sociedade, representamos a sociedade. E nós temos também alguns indivíduos que entraram na Polícia Militar, mas que cometeram abusos. Quem não comete erro? Né? E nesses casos, todos eles foram punidos. A Polícia Militar é exemplar. Sem sombra de dúvidas, é o órgão do Estado que mais pune, mais fiscaliza os seus integrantes. Né? Nós temos aí um percentual muito pequeno em razão da Polícia Militar, mas aqueles casos, quando são detectados, né, nós fazemos uma investigação bastante eficiente
e conseguimos então a prisão ou também a expulsão desses maus elementos. Né? E até alguns pontos dessa lei pode até dificultar essa apuração, essa identificação, essa investigação desses maus elementos. Então, por isso é importante o debate aberto com toda a sociedade. Muito bem, aprendemos bastante e a gente vai continuar acompanhando, né? Como a gente já disse. As instituições estão se organizando, né? A gente ouviu o doutor Barrichello falar, vai passar na cabeça do presidente. Estão na rua e vamos aguardar até o dia 5, né? Que é a data prevista para ser sancionada ou não essa lei, essa nova lei. Major, muito obrigada pelos esclarecimentos mais uma vez. Obrigada. Eu que agradeço, uma boa noite a todos. Excelente noite. E lembrando que nosso programa continua na página, você pode ver de madrugada, amanhã, compartilhar, né? Não sabe o que está acontecendo, não sabe o que é essa lei do abuso. Nani, você me dá uma carona para ir embora? Com certeza te darei uma carona, né? Porque hoje Raquel dorme em Limeira, né? Não vai para São Carlos Então eu não vou te dar boa noite. É isso aí. Gente, muito obrigada mais uma vez. E na semana que vem, um novo programa. Tem novos parceiros que a gente vai anunciar também na semana que vem. Vai ser um programa super legal. A gente já até tem, né, o tema. Já fica ligado aí que vai ser um programa sobre turismo. Você vai viajar com a gente. É isso aí. Tchau, gente. Ótima noite. Tchau, tchau. Obrigada, Major. Nós somos a Educadora.